Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aline Fidelis e eu estou aqui para falar com vocês sobre como eu escrevo as minhas músicas. Aline, mas quem é você na fila, do pão, amada? Quantas músicas você escreveu? Quantos prêmios você ganhou? Bom, gente, não ganhei prêmio nenhum ainda, mas já escrevi muitas músicas. E eu sou formada em letras pela Universidade de Brasília e estudei sobre poesia, sobre como fazer uma boa estrutura de texto. Então, disso eu entendo um pouquinho sobre texto, sobre como fazer um texto. E também eu tenho minha vivência musical na igreja a vida inteira. Fiz o Conservatório de Música, que aqui em Brasília é a Escola de Música de Brasília, durante um bom tempo, então eu tenho alguma vivência sim. Estudei com o pessoal da Hilson, mas eu não tô aqui por causa do meu currículo não, gente. Eu tô aqui para compartilhar um pouco que eu sei com vocês, tá certo? Eu não sou famosa, mas eu conheço os princípios, e conheço a etiqueta de como se escrever um bom texto, de como se escrever algo que seja bacana. Então eu tô aqui para te ajudar com essas dicas, tudo bem? Vamos juntos? Confia em mim um pouquinho? Depois você checa que você vai encontrar muita gente usando a mesma estrutura. E é isso. Se você gostar, você compartilha. Vamos direto ao ponto, gente. Eu não gosto muito de enrolar, não. Já me segue também, né, gente? Me ajuda aí que eu tô começando aqui, tá? Então já me segue, já manda pros amigos. Beleza. Gente, como é que é o meu processo de composição de canções? Aí não vale só para canções cristãs, tá? Vale para todas. Mas como eu componho, meu foco é canções de louvor e adoração para Deus, e também futuramente eu acredito que vai escrever canções mais congregacionais. Eu escrevo da seguinte forma, tá bom? Primeiro eu uso a inspiração. A primeira forma que eu escrevo, inspiração. Existe, gente, e pode ser usada. Você não vai depender dela para tudo, mas ela é maravilhosa. Então, às vezes, eu acordo no meio da noite com uma frase linda na minha cabeça. Eu vou lá, pego o gravador com a voz tosca e gravo. Às vezes eu não gravo, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Por favor, diga assim para Deus. Se você acordou com inspiração, valorize sua inspiração. Não caia na besteira de não gravar. Mas eu busco gravar, tá? A maioria das vezes. E aí, o que você faz com aquilo? Você vai, depois, nos dias seguintes, desenvolver aquilo. E aí você faz... Eu uso o violão, gente. Eu pego o violão e eu pego uma sequência simples, às vezes, de 3 acordes. Se você não toca violão, tá tudo bem. Se você não toca teclado, tá tudo bem. Mas você vai ter que ver algum jeito de você gravar harmonias na sua cabeça. O que é a harmonia? A melodia é exatamente como é a música, né? Por exemplo, Bondade de Deus. Gente, eu tô com... Na 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 ni na ni na na ni na ni na ni na ni ni ni. Isso exatamente é a melodia, certo? És fiel em todo tempo. Agora a harmonia é... São os acordes que eu tô usando pra cantar nessa melodia. Então existem essas sequências de acordes, essas harmonias que você pode usar e combinar vários acordes, vários ritmos para montar a sua canção, certo? Então eu vou pegar aquela frase bonitinha lá que Deus me deu. Por exemplo, Tua graça me basta, tua graça. E vou desenvolver. E aí eu vou entrar um pouquinho no sobrenatural. E aí, às vezes, vem um download do resto da música, gente. Entendeu? E aí, às vezes, vem um download. E aí, depois que vem um download, eu vou montar a estrutura da música. Eu gosto muito daquela estrutura básica que eu falei no vídeo anterior, que é o quê? A estrofe, depois o refrão, depois a estrofe, ponte, volta pro refrão. Eu gosto de ponte, a gente ama ponte, porque você viaja na maionese, flui. Eu gosto de música grande, eu gosto de música para ser cantada em congregacional mesmo, ou se não for congregacional, que a pessoa fique lá com uma música gigante para ela orar, entendeu? Se ela botar no repeat ali 3 vezes minha música, já orou quase meia hora. Eu gosto de música grande, mas isso aí fica a seu critério, tá bom? Então, às vezes vem um download do resto da música, às vezes não vem um download, gente. Às vezes você vai lá e escreve o resto da música. Deus te deu uma inspiraçãozinha, você vai lá e arrasa no resto.
ou às vezes ele te dá o resto do download, seja como for. Esteja aberto e vá lá treinar. Se você não treinar, você não vai descobrir como é que escreve, você não vai aperfeiçoar a sua arte. E aí você tem que começar hoje, para você poder, né, afiar a sua flecha aí, minha amada, entendeu? E aí, o que acontece? Vamos supor, veio, né, terminei de escrever a música, agora eu vou ver como é que vai ficar. Aí vou pegar cada verso, né? Aí vou pegar o verso, ver estrofe, perdão, eu chamo de verso, estrofe. Aí vou ver quantas linhas tem, tá rimando, tá legal, não tá? Eu ainda vou pegar, gente, vou fazer um vídeo só sobre isso, em que eu vou pegar só uma estrofe, vou montar com vocês, ou vou pegar uma já pronta, ou posso pegar até um esboço meu aqui e a gente vai olhar junto, tá bom? Mas aí eu monto a estrutura da música, ajeito, mudo uma palavrinha que eu achei que não ficou bonita, ficou destoante, canto aquilo várias vezes, entendeu? Aprendo ela e vou moldando essa música até ela ficar maravilhosa, tá? Eu sei que é muito difícil no começo, pelo menos, eu gosto muito de ter feedback, todo mundo precisa, gente. Mas você não vai pedir feedback para quem não entende de música, amém? Nem para quem não entende de composição, amém? Isso aí é só depois. Porque senão, às vezes, você pode levar, sabe, uma palavra que vai te deixar chateado. Aí não é de Deus. Por favor, socorro, né? É isso, gente. Então, assim, vamos migrar para o próximo. Intenção. Eu posso escrever uma música intencionalmente. Às vezes você tá ouvindo sobre um tema recorrente, né, no dia a dia, ou lá na igreja. Eu tava estudando uma época muito sobre a graça de Deus, sobre essa coisa da gente se tornar uma pessoa só com Deus, depois que nós tornamos novas criaturas, lavados pelo sangue de Jesus. E aquilo impactou muito meu coração. Gente, como é que pode? Como é que eu posso ser uma pessoa com Deus? Como é que Deus pode morar em mim? Como é que eu posso estar sentada nos lugares celestiais com Cristo, gente? Que loucura! E aí eu fui escrever sobre isso, sobre como que é essa comunhão que não se quebra com Deus, como porque, gente, é ininterrupta, mesmo que você peque. O sangue de Jesus, claro, você tem que pedir perdão e se arrepender, tá, gente? Senão vira iniquidade, dá ruim. Mas assim, como é algo maravilhoso a nova aliança, né? Como que é maravilhosa e você se arrepende e ali tá continuamente conectado com Deus. Isso é maravilhoso. Enfim, aí eu escrevi a música. E aí eu tinha ouvido uma frase de um pregador que eu amo muito, que é o John Crowder. Muita gente não gosta, tá, gente? Eu não sou herege, mas depois você pesquisa. E ele falou, a maior verdade é que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a maior verdade. E aí eu comecei a música. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. És a brilhante luz do mundo. Não há maior verdade. Jesus Cristo é o Senhor. E estou para sempre unido contigo. E aí eu testei várias frases. E sou para sempre um só contigo. Porque em inglês é muito mais bonito, né? I have been united with Christ. Eu fui unido com Cristo. Eu me tornei um com Cristo. Mas em português não ficava bom. Eu sou um com Cristo? Eu sou uma pessoa só com Cristo? Né? Então eu não achava sonoridade, não achei que ficou perfeito, mas eu achei que ficou melhor assim. Foi uma das melhores formas que eu achei. E aí fui escrever na música, gente. Aí depois que a música saiu toda, então eu não acredito que tenha sido um download, mas parece que quando você senta e vai juntando todas as ideias ali, o negócio vai tomando forma. E eu levei um tempão até escrever a segunda estrofe, né? E aí depois você vai pegar e vai juntar tudo, e vai montar a estrutura da música, ver como é que fica mais bonito. É assim que é o processo. Mas é intencional, tá? Eu sentei para escrever sobre um tema, não tive uma inspiração clara. Eu já tô com ideias ali que eu anoto no meu dia a dia, que estão ali no meu dia a dia, e eu intencionalmente sentei para escrever. E a terceira forma de escrever é como exercício, gente. Eu decido fazer um exercício de como eu vou escrever. Então, por exemplo, eu escolho um tema que eu não tô acostumada. Por exemplo, eu vou escrever sobre, sei lá, eu vou contar a história de uma menina do interior que veio para a cidade e encontrou Deus e Deus mudou a vida dela, alguma coisa assim. Então eu posso começar a escrever por exercício por tema, e aí dentro disso eu vou escrever pelo estilo
de música. Então, se eu for, por exemplo, eu posso escolher uma música country para fazer, que eu não sei fazer. Então, eu vou ter que parar tudo, ouvir música country, né? Se você não ouve música do mundo, tá tudo bem, tem música country evangélica. Eu costumo ouvir mais música cristã, sabe? É um assunto delicado, tá certo? Mas assim, às vezes por estudo a gente precisa ouvir algumas músicas. E aí você pede para Deus guardar sua mente, seu coração, suas emoções, rejeita toda coisa de mal, estuda a música e depois volta, tá? Mas enfim, então você vai pesquisar, você vai ouvir como é que é a batida da música, o ritmo, né? Como é que vai observar o padrão das letras, como é que é a estrutura das músicas. Claro que não vai ter uma estrutura só, né, gente? Vai ter várias, mas aí você vai ver qual que você se identifica. Por exemplo, você pega a Taylor Swift, mais raiz. Ela é muito boa em contar história, gente, nas músicas dela. Ela é uma compositora muito boa, tá? Não tô dizendo pra você ouvir, tá? Assim, 24 horas por dia, tá? Pra ouvir, pra adorar é louvor, gente. Pronto, acabou, tá bom? Mas assim, por exemplo, você pode estudar uma canção dela, famosa. Eu gosto mais das antigas, as atuais eu acho muito secas, não gosto muito não. Mas ela escreve muito bem. Então, como ela desenvolve essa história, como ela faz o refrão no meio dessa história, como ela reforça o tema que ela quer. E aí você escreve uma música de outro estilo para fazer um exercício, tá? Um exercício de composição, um exercício de escrever canções. Em inglês a gente chama escrever canções, composição, songwriting, né? Escrever canções, song, canção, writing, escrever, tá? Ou então você nunca... olha, eu fiz um exercício, quando eu estava estudando, né? Estava fazendo seminário e aí a minha habilitação era louvor e adoração, né? E aí, era adoração, na verdade, música de adoração. E aí eu fiz uma música de casamento, eles pediram pra eu fazer uma música de casamento. E aí eu falei, beleza, música de casamento. E aí o que eu pensei? Eu quis fazer uma música só vocal e instrumental, eu não quis colocar letra na música. E ficou muito legal, ficou muito massa. Eu não sou muito boa de fazer harmonia, eu não me acho muito boa de fazer harmonia, tá, gente? Então eu chamei uma amiga muito boa, uma pianista maravilhosa, e aí eu cantei pra ela a melodia, que era mais ou menos assim. E enfim, ficou super bonito, ficou bem legal, saí um pouco da minha zona de conforto. Depois eu fui escrever uma música com outra pessoa, né? Que é outro desafio, que ela tem uma visão diferente, gosta de um estilo diferente do seu. E aí a gente tinha que escrever uma música, eu acho que era... não era rock, uma música meio pop, assim, contando a história de um bandido e tal, não sei o quê. Então, super diferente. E então, assim, saí da minha zona de conforto, escrevi uma coisa diferente. E foi legal, foi divertido. Então, aqui são 3 dicas super legais de como eu escrevo as minhas canções. Então, resumindo, por inspiração, às vezes vem uma frase na minha cabeça, né? Às vezes vem um pedacinho de uma música na minha cabeça. E eu vou lá e escrevo, desenvolvo, tá certo? Às vezes, a segunda forma que eu faço é intencionalmente, eu vou escolher um tema sobre o qual eu quero escrever, e aí eu vou sentar e vou escrever até a música sair, tá certo? Não tô dizendo que é um processo chato e moroso, não. É gostoso fazer, e eu sei que quando a gente se propõe a cumprir nosso chamado, a escrever o que Deus pediu pra gente fazer, né? Ele vem, ele inspira, ele ajuda e flui. Não é uma coisa difícil, é uma coisa gostosa. Mas é intencional, eu não fui baseada numa inspiração, mas eu fui baseada na intenção de escrever uma música, certo? E a terceira forma que eu escrevo é fazendo o exercício mesmo. Eu vou fazer um exercício de escrever uma canção diferente, tá certo? Do que eu tô acostumada. Então, para que eu desenvolva melhor, para que eu conheça outras estruturas de música, outros ritmos, né? E para que eu desenvolva várias formas de escrever. Porque se a gente só escreve um tipo de texto e da mesma forma, a gente não vai expandir aquele talento, não vai fazer aquele talento crescer. Então, existem vários estilos literários, desde a época dos gregos, antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo. Veja como a literatura desenvolveu. Eu não sou tão fã da literatura pós-moderna,
porque eu acho que ficou muito solto. Eu gosto de rima, gente, eu gosto de uma estrutura que tem uma repetição bonita, harmoniosa. Eu gosto da liberdade que a gente tem no contemporâneo de fazer um texto amplo, mas eu também aprecio o belo, aprecio as estruturas estéticas, o que a gente pode usar de bonito para deixar o nosso texto melhor, tá bom? Então é isso, gente. Desenvolva o seu dom. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Que Deus te abençoe, que você escreva canções que vão abençoar muitas e muitas pessoas, muitas e muitas nações. O avivamento é agora. E compartilhe esse vídeo, me segue. E é isso, gente. Um beijo. Mande sugestões do que você gostaria que eu falasse sobre composição de canções, sobre como escrever canções. Beijo, Deus abençoe.